veja também 1 Coríntios 12, 28, para você ver como Deus trabalha com hierarquia. 1 Coríntios 12, 28. O obreiro que ainda não entendeu isso, ele precisa voltar a aprender o ABC do que é ser um obreiro. O obreiro tem que aprender a respeitar os seus superiores. Então veja aqui. Veja só, eu vou ver. Que ele está mandando eu ver. Eu vou ver daqui a pouco. Mas veja só. Você tem agora, você né? Você que viu esse vídeo, ou que vai ver esse vídeo, sei lá, você tem um homem na sua frente, o Ciro Sanches, que já veio te iludindo lá de trás, do comecinho, falando da igreja. Ele já veio falando que existe uma igreja. Ele já até te enganou que o próprio pastor, intitulado pastor, já recebeu um título de anjo também. Então ele já veio, veja bem, meu querido, durante o vídeo, eu vou deixar o link aí para você ver o vídeo inteiro, se você quiser. Eu só cortei algumas partes porque ele tem 1 hora de duração. E ele está pregando Apocalipse, mas ele deixou o Apocalipse de lado para pregar sobre hierarquia. E é isso que eu estou aqui para desmenti-lo. Ou eu estou aqui pelo menos para passar a verdade para você, Ciro Sanches, que você está enganado, que você está totalmente errado. Então ele já começou a te iludir desde o começo. Então ele já é um pastor, ele já é um líder, ele já é o anjo da igreja. E agora aqui, por algum motivo, também ele está dizendo que o obreiro tem que aprender o ABC. Ele está chamando a atenção do obreiro, que o obreiro está desobedecendo a ele. E o obreiro não pode desobedecer. Que o obreiro tem que obedecer, o obreiro tem que aprender o ABC. O ABC de quem? Eu vou te fazer essa pergunta, Ciro Sanches. Ciro Sanches, esse ABC é de quem? É seu ou é do Criador? De quem é esse ABC? Vamos ver de quem é? Vamos ver de quem é então. Coríntios capítulo 12, versículo 28. 12 de 1 Coríntios, versículo 28. E a uns pôs Deus. Quem foi que pôs, irmãos? Deus. Não foi o pastor. Não foi o ministério, foi Deus. A uns pôs Deus na igreja. Agora observe. Primeiramente. Essa palavra primeiramente não está aí por acaso. Isso é hierarquia. Deus hierarquiza. Pôs Deus na igreja. Sim, primeiramente. Exatamente. Apóstolo. Agora sim o Criador colocou como primeiramente os apóstolos. Mas como eu disse, meu querido, que tudo tem a ver com o versículo que ele está puxando, com o início da reunião, porque isso aqui é uma reunião, ele não fez um vídeo, isso aqui é uma reunião. No início da reunião que ele começou, ele já começou a te iludir para chegar até aqui, para passar para você 2 versículos da palavra, tá? Para te enganar, para dizer que realmente o líder é favorável, que o líder é mandamento do Criador, que o Criador fez essa hierarquia dentro do salão da igreja, dentro desse salão de festa. E ele leu aqui, 1ª carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 28, que diz assim: na igreja, o Criador constituiu primeiramente os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os doutores, em quarto você pode colocar os que têm o dom dos milagres, o dom de curar, o de socorrer, o de governar, de falar diversas línguas. Se eu ficar somente nesse versículo desse capítulo, meu querido, com certeza eu vou ter que acreditar que realmente o Criador fez isso. Porque você já pega a ilusão lá do começo e trazendo até aqui, com certeza. É óbvio, é claramente, está escrito. Mas vamos ler aqui, ó, do versículo 20 de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 20. Ah, pois, muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, eu não preciso de ti, nem a cabeça aos pés, não necessito de vós. Antes, versículo 22, antes, pelo contrário, os membros do corpo que parecem os mais fracos,
são os mais necessários. Versículo 23, e os membros do corpo que temos por menos honrosos, a esses cobrimos com mais decoro. Os que em nós são menos decentes, recantamo-los com maior empenho. Versículo 24, ao passo que os membros decentes não reclamam tal cuidado, o Criador dispôs o corpo de tal modo que deu maior honra aos membros que não têm honra. Versículo 25, para que não haja dissensões no corpo e que os membros tenham o mesmo cuidado uns para com os outros. Se você já pegar esse versículo 25, meu querido, você já vai ver que contradiz com o que o Cílio Sanches está ensinando. Porque o fato do Criador, do Messias, ter colocado os apóstolos em primeiro lugar, não é um fato de liderança. Não é um fato de liderança. Se for pelo versículo 28, pastor já não existe, porque no versículo 28 de 1 Coríntios 12, não tem nada ali que se revela ao pastor. Tem alguma coisa escrita ali, pastor? Não tem. Então, se for por aí, o pastor já não existe. Em primeiro lugar, o Messias colocou como os apóstolos, porque quem ele chamou em primeiro lugar? Quem ele chamou em primeiro lugar? Foram os apóstolos. Ele não chamou profetas, ele não chamou ninguém, a não ser os apóstolos, que eram 12. E no versículo 25, você já pode ler e você vai entender que uns é para os outros. Cada um cobra a necessidade do outro. Cada um faz pelo outro. O seu pastor, eu volto a te perguntar, o seu pastor, o homem que se intitula ali pastor da sua igreja, do salão, ele te ajuda em alguma coisa? Ele ajuda você a pagar suas contas, ajuda você a comer? Ele te ajuda? Você que anda muito necessitado, ele te ajuda? Não. Eu tenho certeza que não. Versículo 26. Se um membro sofre, olha aqui, o 26 está falando, se um membro sofre, todos os membros padecem com ele. Se um membro é tratado com carinho, todos os outros se congratulam por ele. Versículo 27. Vós sois o corpo do Messias, e cada um de sua parte é um dos seus membros. Onde é que foi colocado liderança aqui? Versículo 28, o qual o estimado leu. Na igreja, no corpo, o Criador constituiu primeiramente os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os doutores, depois os que têm o dom dos milagres, o dom de curar, o dom de socorrer, o de governar, de falar em diversas línguas. No versículo 29, são todos apóstolos? Não. São só 12 apóstolos, somente 12 apóstolos. Somente 12 apóstolos. São todos profetas? Não são profetas. Não são todos profetas. Nós temos o direito, em muitos, de profetizar. Mas não são todos profetas, porque os profetas, o qual as igrejas falam hoje, que os profetas de hoje são aqueles que vêm falando palhaçadas, são aqueles que vêm falando mentiras. Esses são os profetas de hoje, que vêm falando do futuro, né? Não são os profetas que profetizam. Normalmente profetizam sobre o bem na sua vida. Não são. Os profetas das igrejas de hoje são comparados aos mesmos profetas de antigamente. Agora, você, meu querido, você que se diz ser profeta, você se comparar a Elias, você se comparar a Eliseu, você se comparar a Jonas, você se comparar a Joel, é meio complicado, hein? Sem contar o que você pode estar lendo em Mateus 11, versículo 23, que diz ali, os profetas e a lei profetizaram até João. Depois de João profetizou até aqui. Depois de João, não tem profeta. Depois de João, não tem mais profeta. Os profetas
pararam aqui em João. Os profetas pararam aqui em João. Até João profetizaram. Profetizaram. Por que profetizaram? Porque era a vinda do Messias. Depois que o Messias veio, não precisou mais de profeta. Os profetas que você lê em 1 Coríntios aqui 12, em 1 Coríntios 14, lá em Efésios 4 mesmo, já eram os profetas, em Atos, né, que eu falo do profeta Ananias, já eram os profetas que já existiam, que já tinha nascido antes mesmo do Messias. Já era profeta constituído realmente pelo Criador, eles já existiam. Então aqui o versículo 29, são todos apóstolos? Não, são 12. São todos profetas? Não, porque parou isso. Acabou os profetas, esses profetas, acabou. São todos doutores? Também não. Porque em Hebreus 8, 11 você pode estar vendo que quem nos ensina é o Messias, todas as coisas. 1 João 2, 27, está lá também, que a unção que nós temos, essa unção é o Espírito do Criador. Essa unção nos ensina todas as coisas, não precisamos de ninguém mais para que nos ensine. Então não precisa de doutores. Versículo 30, fazem todos milagres, têm todos a graça de curar, falam todos em diversas línguas, interpretam todos. Aí você mesmo divide, né? Milagres é um e cura é outro. Os homens que curam aí, curam dor de cabeça, né? Curam essas coisinhas. Eu já vi homens aqui na TV orando ali por pessoas que estão deitadas, que estão aleijadas, e as pessoas não levantam. Aí eles inventam, dizem que eles têm que sair disso, né? E para sair, o que eles fazem? Eles dizem que a pessoa que está ali, recebendo a oração, não tem fé. Mas para você se destacar de uma cidade, como eu já vi, se destacar às vezes de um estado para o outro, para chegar até lá, para receber a oração, né? Para entrar dentro daquela porcaria daquela igreja, desculpa a palavra, mas para entrar dentro daquela porcaria daquela igreja, para receber uma oração, para ser curada, se isso não for fé, o que é fé então? O que é fé então? É porque os pastores acham, esses homens intitulados pastores acham que eles têm o poder neles. Mas isso é mentira. Isso é mentira. Vamos terminar aqui, continuar vendo o vídeo aqui que já está quase terminando já. Ministério apostólico. Hoje muita gente se faz apóstolo, mas aqui é o ministério apostólico. Ou seja, a alta liderança da Igreja do Senhor, uma liderança de influência, uma liderança de exemplo, nesse sentido. Os enviados de Deus, os apóstolos, que não são missionários, não vá confundir. Eu vejo gente às vezes dizendo, não, os apóstolos da Bíblia são os missionários. Não, Paulo, ele tinha missionários consigo, mas ele era apóstolo. Missionários acompanhavam Paulo. Tinha vários obreiros ali que podemos chamar hoje de missionários, mas Paulo que era apóstolo, Barnabé que era apóstolo. Uma outra coisa aqui que me chama a atenção é que ele diz dos apóstolos, que Barnabé era apóstolo. Até agora eu não encontrei essa passagem que Barnabé era apóstolo. E eu confirmo que os apóstolos do Messias eram 12. E eu insisto nisso, e eu confirmo aqui pela palavra que os apóstolos eram somente 12. Não passou de 12. Eram só 12. Apóstolo Valdemiro Santiago, uma mentira, uma falsidade tremenda, grandíssima até. Pastor Ciro Santos, pastor Marco Feliciano, pastor sei lá que das quantas, tudo mentira. Isso não sai da Escritura, meu irmão. Meu amado, é só você procurar e ver e ler. Procura estar lendo. Não vai engolindo tudo, não. Pega a palavra, vai ler. Você vai encontrar ali toda a verdade. Esses homens estão mentindo para você. Por que eu confirmo, insisto sempre que apóstolos são 12? Vamos ler aqui, em Mateus 10, versículo 2, diz assim, eis o nome dos 12 apóstolos. Está escrito aqui. O primeiro, Simão, chamado Pedro, não é Simão e nem Pedro, é Quefas. Depois André, depois irmão do Tiago, seu irmão, depois Tiago, e tal, e tal, e tal. Em Lucas, capítulo 9, versículo 1, diz assim, reunindo o Messias, os 12 apóstolos,
deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar enfermidades. Foi para os 12 que ele deu esse poder. Foi somente para os apóstolos. Foi somente para os apóstolos. São 12. Novamente os 12. Em Lucas 22, versículo 29, diz assim: ó, eu, pois, disponho o reino a vosso favor, assim como meu Pai a dispôs o meu favor, versículo 30, para que comais e bebais a minha mesa no reino, e vos sendeis em tronos, para julgar as 12 tribos. 12 tribos, 12 apóstolos. Um apóstolo para cada tribo. Você está entendendo? Porque eu sempre insisto que 12 apóstolos são 12 e nada mais que isso. No versículo aqui, ó, no capítulo 22 de Apocalipse, versículo 2, várias passagens se referem, falando de 12, se referem aos apóstolos. Várias passagens. Mas tem umas que é mais visíveis. Começa daqui, ó. No meio da avenida, as duas margens do rio, achava-se uma árvore da vida. Quem é a árvore da vida? É o Messias. Que produz 12 frutos. São os 12 apóstolos. Dando cada mês um fruto, servindo as flores da árvore para curar as nações. São os 12 apóstolos. Finalizando essa questão de 12 apóstolos, Apocalipse 21, 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, com os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Finalizou 12 apóstolos? Eram 12 apóstolos. E muito mais passagens aí você pode procurar, você pode estar buscando, que você vai ver que só há 12 apóstolos. Você que é da Igreja Mundial do Poder de Deus, para com isso. Esse homem é enganador, ele está te enganando. E pastor é a mesma porcaria. Aqui, o homem que se intitula pastor aqui na terra é a mesma porcaria do apóstolo, do homem que se intitula apóstolo. É a mesma merda, perdão pela palavra, é a mesma porcaria. Não tem diferença nenhuma. Não tem. Mas se você quiser continuar na enganação, eu vou fazer o quê? Continua na enganação. Mas que eles estão mentindo para você, que eles tiram os títulos da Escritura, eles estão mentindo. Isso aí eu provo para você, para qualquer um, e enquanto eu estiver vivo, eu provo dentro da Escritura que eles estão mentindo.